Olá pessoal, Cristiane Jatene, psicóloga, terapeuta de casal e família, pesquisadora, falando aqui. Estou me apresentando porque sempre tem gente que ainda não me conhece. Essa semana eu publiquei no meu blog um artigo cujo título era Diagnóstico de Abrigo à Prisão. É um artigo contra o diagnóstico? Não. Mas o diagnóstico deve ser sempre entendido historicamente, contextualizado, nunca deve ser uma coisa só individualizada, porque essa questão de considerar só a dimensão individual do ser humano é uma questão muito própria do capitalismo, do neoliberalismo e do individualismo. Um ser humano nunca existe em si mesmo. Ele existe dentro de um contexto familiar ou fora de uma família, numa instituição, por exemplo, crianças que foram abandonadas ou foram retiradas da família, ou crianças que foram deslocadas por guerras ou refúgio. E existe dentro de uma sociedade e num tempo que é histórico. Cada período histórico vai considerar uma coisa como normal ou anormal, dependendo dos interesses que estão em jogo. Então, excesso de diagnóstico e de medicalização de questões que são meramente existenciais, porque o ser humano é uma questão para si. Por exemplo, um animal, ele tem todos os sentimentos, as emoções, o instinto de sobrevivência, mas ele não é uma questão para si mesmo. Ele não fica pensando, olha, eu devo escolher isso ou eu devo escolher aquilo, puxa vida, eu sou mortal, eu tenho um tempo de vida, o que realmente é importante para mim? A fala e a articulação da nossa existência num sentido que é sempre contado através de histórias, é muito próprio do ser humano. Entende? Então, o ser humano tem conflitos que são próprios do seu existir. Ele tem culpas, tem angústias que são próprias do seu existir, não são patológicas. Então, para a gente considerar uma pessoa com algum distúrbio, algum transtorno, a gente tem que, antes de considerar um referencial de normalidade, considerar o quanto aquela pessoa sofre. E aí, a partir desse sofrimento, entender o que o contexto está exigindo daquela pessoa. Se é uma pessoa mais sensível, por exemplo, que está num contexto que pressiona para muito desempenho, por exemplo, né? Então, eu acho que sempre há que se considerar o contexto social no microcosmos e no macrocosmos. O que é isso? Microcosmos é a família e a sociedade em torno, e o macrocosmos é o tempo histórico que aquele diagnóstico está sendo feito. E isso é muito importante. Eu quero fazer um próximo vídeo falando da questão da longevidade, porque todo mundo só fala dos benefícios da longevidade e ninguém diz, por exemplo, quanto é que custa em termos financeiros esses benefícios da longevidade e o quanto não pode ser só uma questão nem individual nem familiar, tem que ser uma questão social. Tem que ser criadas estruturas de Estado de cuidado para conseguir fazer com que a longevidade seja realmente um benefício. As estruturas de cuidados para os bebês, para as crianças e para as pessoas que começam a envelhecer e depois para os velhos acima de 80 ou para as pessoas que têm alguma doença grave de locomoção ou de cognição ou neurológica, tem que ser estruturas estatais de cuidado. Então a gente vai falar ainda muito disso. O artigo sobre o diagnóstico está no link da bio. O link da bio tem o link do blog e esse texto está dentro do blog. Obrigado para quem ficou até agora e até a próxima.